Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o software que a Fiber School desenvolveu para ajudar vendedores a venderem soluções de Wi-Fi Premium. Mas antes, eu preciso dar um contexto para vocês por que esse software foi desenvolvido. Apesar de a gente vender internet de fibra ótica, nós temos provedores de internet de fibra ótica, o verdadeiro problema nas casas dos clientes hoje em dia não está mais na fibra ótica, mas sim nas soluções de Wi-Fi. As casas dos clientes que querem ter uma internet que tenha uma estabilidade em todas as áreas da casa, elas geralmente precisam de mais de um roteador de Wi-Fi, e o problema é que os clientes não entendem isso, eles não entendem por que antigamente eles precisavam um roteador só e agora eles precisam 2, 3, 4, talvez até 5 roteadores Wi-Fi, dependendo do tamanho da casa dele. Então a Fiber School desenvolveu um software para ajudar o seu vendedor a explicar isso para o cliente, facilitar a venda de um sistema de Wi-Fi, ajudando o seu provedor a aumentar o ticket médio e ajudando o cliente a ficar cada vez mais feliz. Então, vem para o software aqui que eu vou explicar como que o software funciona e como você pode utilizar ele aí no seu provedor de internet. Bom, o software ele é super simples, ele é um simulador de cobertura de Wi-Fi e basicamente o que a gente tem aqui é um mapa de calor, onde que a gente vai verificar quanto de sinal tem em cada ponto da casa. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa entender sobre esse software para o teu vendedor conseguir utilizar ele de forma eficiente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje existem 3 tecnologias de Wi-Fi, 3 frequências de Wi-Fi. O 2.4 GHz, que é o que tem mais alcance, mas tem menor velocidade e maior interferência, os 5 GHz e os 6 GHz. São 3 frequências diferentes com comportamentos diferentes. Porém, nós temos outra coisa que talvez seja mais importante que isso, que é a qualidade do sinal dentro da casa. Eu não sei se você sabe, mas dependendo do que você quer fazer na internet, a gente precisa ter um nível de sinal bom, excelente, médio, depende do que eu quero fazer na internet. Por exemplo, se eu quero uma internet para fazer lives, jogar de forma competitiva, fazer reuniões ao vivo, eu preciso um nível de sinal melhor que menos de 50 dBm. Ou seja, se o teu cliente estiver em alguma região da casa dele que o sinal estiver pior que 50 dBm, não vai funcionar direito as lives, as reuniões e os jogos. Porém, as outras coisas vão funcionar muito bem. Então o software ele faz essa divisão de sinal e dizendo que tipos de serviços a gente consegue entregar. Então, um nível de sinal excelente são para as atividades mais complexas que são as ao vivo. Um nível de sinal bom, que está na casa aqui de menos 60 dBm, é bom para navegação, para ver YouTube, para ver Netflix, para navegar nas mídias sociais sem nenhum problema, mas já pode dar problemas em transmissões ao vivo. O sinal fraco, que é na casa de menos 70 dBm, ele funciona bem para redes sociais e trocar mensagem, mas aqui ele já pode te dar problema para ver um vídeo de 4K, alguma coisa mais pesada com o streaming. Já o sinal ruim, sem sinal, já o nome já diz, né? Sinal ruim vai estar caindo toda hora, não vai estar funcionando direito. Então isso aqui explica aquela internet que foi comprada de 1 GB, 800 MB, 600 MB, mas ela tende a não funcionar bem por causa do nível de sinal. Entendendo isso, a gente vai para outra parte do software, que é o quê? Esse software ele já vem com algumas plantas pré-definidas de tipos de casas. Então nós temos aqui kitnets de 30 metros quadrados, apartamentos de 60 metros quadrados, casas térreas aqui, que é um padrão bem grande no Brasil, principalmente no interior, sobrados de 2 pisos, que também é um grande problema, e aqui uma planta de escritório comercial. Temos também aqui o tipo de parede, porque cada tipo de parede vai interferir na passagem do nível de sinal e a gente vai poder verificar isso. E aqui embaixo a gente consegue ver as frequências que a gente quer fazer o teste. Uma coisa que é importante, que a frequência que a gente vai utilizar é sempre a tecnologia mais eficiente. Então, por exemplo, se o seu cliente quer o melhor Wi-Fi do momento, ele quer uma super cobertura, uma super estabilidade, a gente vai trabalhar na frequência de 6 GHz. Se ele não é tão tecnológico assim, a gente vai trabalhar com 5 GHz, e se for um sistema mais simples, 2.4 GHz. Então vamos aqui fazer um teste para vocês verem como é que funciona. Vou escolher aqui um apartamento de 2 quartos e vou colocar aqui, vamos supor que o instalador do seu provedor chegou na casa, fez uma instalação, botou esse roteador exatamente aqui no canto. O que está acontecendo aqui? Temos uma cobertura de sinal muito boa aqui na sala, já podemos ver algumas zonas de sombra aqui
nessa casa, mas o quarto 1 e o quarto 2 já estão com muito pouco sinal. Se vocês descerem aqui embaixo, a gente vai ter uma visão maior da cobertura de 6 GHz. Está falando que em 15% da casa a gente vai ter um nível excelente de sinal, ou seja, apenas 15% da casa tem uma cobertura onde a internet com live vai funcionar. Isso explica, muitas vezes, o cliente que compra a tua internet, ele liga para o suporte e fala, nossa, às vezes a internet funciona, não funciona, às vezes está boa, às vezes não está boa. O que acontece? Ele pode estar usando a internet em toda a casa, mas quando ele vai começar a usar alguma coisa ao vivo, isso tende a não funcionar direito. Então, o que a gente teria que fazer nessa casa aqui? Ou nós temos que procurar uma localização melhor para esse roteador Wi-Fi, para ver como é que vai ficar a cobertura. Por exemplo, aqui, a gente vê que a cobertura melhorou, mas ainda temos algumas áreas da casa que não está funcionando direito. Então, possivelmente, se eu quiser uma cobertura de 6 GHz nessa casa aqui de 60 metros quadrados, eu vou precisar mais de um roteador Wi-Fi tranquilamente. Nesse caso aqui, 3 a 4 roteadores Wi-Fi. Aí você vai fazer, nossa, Matheus, 4 roteadores Wi-Fi para cobrir a casa do cliente de forma eficiente? Se a gente está falando da frequência de 6 GHz, que a gente pode atingir velocidades superiores a 1 GB, sim, 4 roteadores para essa casa, e essa é a melhor forma de a gente explicar para o cliente. Mas tecnologias mais antigas tendem a funcionar com menos roteadores Wi-Fi. Vamos para os 5 GHz. Então, se eu botar os 5 GHz, vejam que a cobertura dos 5 GHz, comparando com os 6 GHz, ela tende a ser maior, né? A 5 GHz, vamos colocar aqui, 1.5 GHz, eu posso botar os dois para comparar eles também, mas eu gosto de fazer a análise um por um. E o 2.4, que é a frequência que mais vai longe, que mais tem alcance, mas tem mais interferência, ela tende a dar uma cobertura maior, com menos roteadores, né? Então, ó, com um roteador apenas eu tenho 68% de cobertura excelente, porém o 2.4 ele é uma tecnologia que gera muita interferência, então ele pode dar problema lá na casa do cliente depois, tá? Uma coisa interessante também de se analisar é que as paredes influenciam muito. Então vamos supor que nesse caso aqui eu tenho uma casa com parede de drywall. Eu vou colocar o ponto de Wi-Fi e você vai ver que a cobertura já fica muito melhor, porque o sinal tende a passar mais fácil pela parede quando eu tenho drywall, ou eu tenho madeira também, ele tende a ser mais fácil esse sinal a passar. Uma coisa que eu gosto de analisar muito também são as casas de 2 pisos. Por quê? Na casa de 2 pisos, a quantidade de sinal que sobe para o segundo andar ou que desce para a parte de baixo é muito baixa. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos supor que aqui na sala de estar eu coloque um roteador de 6 GHz, que é a tecnologia mais eficiente do momento. Ah, tá em madeira aqui, deixa eu mudar para concreto, que é a grande realidade. Vamos botar que o técnico vem aqui, instalou um roteador na sala de estar. Vamos ver o que acontece no piso superior. No piso superior, a gente pode ver que praticamente não tem cobertura. Olha só, praticamente a casa inteira não tem cobertura em 6 GHz. Então, uma casa dessas aqui, com 2 pisos, se eu quiser cobrir ela com 6 GHz, eu preciso em torno de 4 roteadores no piso superior e aqui também, né, dependendo se quero internet na lavanderia ou não, 3 roteadores no piso inferior, a gente está falando de 7 roteadores. Matheus, nossa, tudo isso de roteador depende o que o seu cliente quer na casa dele. Se ele quiser uma internet que tem alta velocidade, estabilidade na casa inteira, ele vai precisar sim mais roteadores. Bom, pessoal, esse software que a FiberSchool desenvolveu, ele está disponível para vocês podem clicar no link aqui embaixo e ter acesso a esse software, mas nesse momento ele não tem nenhum tipo de alteração. O que a gente está oferecendo é o software com essas condições. Em breve, quando a gente tiver alguma versão nova, a gente volta aqui e posta ela para vocês ajudarem aí os seus vendedores a conseguir mostrar para os clientes por que eles precisam de mais de um ponto de Wi-Fi na casa, né? Então a gente chama isso de sistemas de Wi-Fi Premium, que é um plano de internet onde a gente não foca somente na velocidade que chega até o modem, mas sim garantir para o cliente que ele vai ter uma boa estabilidade, uma boa internet em toda a casa dele, e não ele comprar uma internet, instalar e depois ficar triste porque ele pensou que a internet ia funcionar super bem, mas no final das contas não funcionou tão bem como ele esperaria. Gostou do software? Comenta aqui embaixo o que você achou e dicas do que a gente pode melhorar nele. Quem sabe que uns dias a gente traz uma versão nova para vocês. Valeu, até a próxima.